Olá pessoal, continuando agora nossa quarta aula sobre saída, mais precisamente na linguagem Pascal, a gente vai falar sobre a anatomia do nosso programa, ou seja, como é que ele vai funcionar ali por dentro, né? Quais são os detalhes ali do funcionamento interno dele, como é que a gente vai trabalhar com isso. Então, a gente vai falar mais ou menos sobre isso nessa parte da aula. Eu tenho aqui, talvez fique pequenininho para poder vocês verem, eu tenho aqui um rapaz. Ele está desenvolvendo um código, ele desenvolveu um código Hello World, ou seja, Olá Mundo, e o mundo respondeu para ele, Olá Stan. E aí ele, caramba, o que é isso? O mundo me respondeu e ele ficou louco. E basicamente o destino de qualquer programador é ficar louco mesmo, nada além do normal, cotidiano, eu estou acostumado já. E aqui eu tenho um site www.helloworldexample.net. Ou seja, eu tenho ali um site onde eu centralizei vários Hello Worlds. O que é Hello World? Hello World é o código que a gente utiliza para poder testar a linguagem, para poder testar se o compilador está instalado corretamente, se ele está compilando, para testar a função de saída daquela linguagem. E é muito fácil, é muito básico a gente utilizar o Hello World. Por isso que ele ficou famoso, Olá Mundo, Hello World. E aqui ele centraliza em várias linguagens, talvez em todas as linguagens, não todas, né, são muitas, mas ele centraliza em diversas linguagens. Ele tem lá o exemplo de Hello World. E aqui seria o Hello World em Pascal. Eu tenho aqui, vou falar sobre a anatomia, né, justamente isso aí, o Program Test, o Uses, CRT, o Begin, WriteLN, Olá Mundo, ReadLN, End, e no final da aula a gente vai codificar, a gente vai botar a mão na massa e vai programar e compilar nossos programas. E aí eu tenho aqui a anatomia do programa Pascal. Ele é formado por início, meio e fim. Beleza. No início eu tenho aqui a definição do programa, né? Ou seja, meu código ele vai começar sempre com program, é uma palavra reservada. Depois eu vou ter uma palavra que comece com uma letra e depois letras ou números, que vai ser o nome do programa. Eu posso colocar teste, posso colocar exercício, eu posso colocar o que eu quiser. É apenas o nome ali interno do programa. E use CRT, meu logo após, é a definição, ou seja, a inclusão da biblioteca padrão da linguagem Pascal. Ou seja, através desse use CRT, eu vou ter todas as funções, rotinas possíveis da linguagem Pascal disponíveis para utilizar no meu programa. No meio, eu vou ter aqui agora a definição de funções, procedimentos, variáveis, entre outras coisas. Isso a gente vai aprender durante o curso. Por enquanto, a gente não vai mexer nisso aqui. Nossos programas eu vou ter início e fim. E logo após eu vou ter o Begin e o End. E aqui entre o Begin e o End, o meu código. Esse Begin e End é o marco no programa, ou seja, é onde eu vou ser executado mesmo. Onde o programa vai executar entre o Begin e End. Antes daqui são apenas declarações, são apenas coisas que você vai utilizar no programa. Mas aqui é o programa de fato. O que vai acontecer no programa está entre o Begin e o End. E o ponto e vírgula também é importantíssimo nas linguagens. Praticamente todas as linguagens utilizam ponto e vírgula, são poucas que não utilizam. O ponto e vírgula serve para delimitar não, serve para poder encerrar a instrução que você coloca linha por linha. Por exemplo, se eu tiver um código, o código ele tem aqui o início, ele perdura todo, né, até o fim. Ou seja, isso aqui seria equivalente ao Begin e aqui seria equivalente ao End. Eu tenho aqui várias instruções sortidas. Eu tenho que colocar um ponto e vírgula no final de cada uma. Se eu colocar aqui uma linha, colocar outra linha e não fechar essa aqui com ponto e vírgula, isso aqui seria equivalente, né, ao começo disso aqui, seria uma continuação dessa linha anterior. O bloco Begin End é um bloco que delimita o início e o fim de um bloco. Ou seja, se eu quiser criar um bloco, a gente vai ver outras utilizações do Begin End, mas todo bloco que eu for criar, que ele tiver um Begin End, tudo que tiver dentro dele vai pertencer a ele. Por exemplo, eu tenho aqui no meu programa, eu tenho aqui um Begin, eu tenho um End aqui. Tudo isso aqui pertence a esse bloco, ou seja, ele está delimitado pelo início, que é o Begin, e o End, que é o final. Inclusive, o Begin significa começo, início, em inglês, e End significa fim, final. E aí, por exemplo, eu tenho aqui duas instruções. Eu tenho aqui duas instruções. Eu tenho aqui um Begin. Tenho aqui mais 3 instruções. Eu tenho um End. Eu tenho aqui mais 2 instruções.
Isso aqui é um bloco que executa por si só, enquanto que isso aqui é outro bloco que engloba tudo. Ou seja, a gente já sabe como a gente vai delimitar blocos do início ao fim. A gente vai colocar o begin, várias operações e no final um end. E agora falando sobre indentação. O que é isso? Para que serve? Bom, a indentação ela serve para organizar seu código, deixar ele mais legível, deixar ele mais assim claro, objetivo, para a gente fazer uma leitura ou dar manutenção nele. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, vocês estão percebendo que eu iniciei esse bloco aqui, begin end. Esse bloco engloba essas instruções daqui, engloba esse begin end e engloba essas outras duas instruções aqui. Já esse bloco begin end, ele inicia, né, dentro desse outro begin end e ele possui 3 instruções aqui. Vocês perceberam que eu coloquei um espaço aqui, ó, separando todo, ou seja, organizando, afastando isso aqui para cá. E isso mostra que esse bloco de cá pertence a esse, por quê? Porque ele tem uma hierarquia. Inclusive esse daqui também, ó, vocês perceberam que eu iniciei a instrução na metade do begin. Ou seja, esse aqui tem uma hierarquia aqui à direita que faz com que ele pertença ao bloco, esse bloco begin end. E aí a gente consegue ver aqui, ó, talvez fique pequenininho, mas vai dar pra ver. Comandos, os mesmos códigos indentado e não indentado. A gente tem aqui, ó, as hierarquias, assim, afastado para direita aqui também, enquanto que aqui tá tudo coladinho. Ou seja, se a gente colocar tudo aqui para cá, fica muito difícil de ler, fica muito difícil de dar manutenção, o código não fica claro nem legível. É uma boa prática de programação você utilizar a indentação. E limpar a tela. No FreePascal, quando a gente compila algum programa, ele mostra resultados de outras compilações antes. Para isso a gente vai limpar a tela. Como é que a gente limpa a tela? A gente utiliza a função CLR SCR, seguida de um ponto e vírgula. Essa função CLR de Clear, SCR de Screen, Clear Screen, limpar tela, ela faz com que você limpe parte do código, parte da execução que estava antes de você compilar. Experimente você compilar o código, depois você compilar outro, você percebe que parte da compilação, parte do código na saída dos outros programas, eles ficam acima. E esse Clear Screen serve justamente para você limpar a tela, deixar mais legível o programa. E aí a gente tem aqui as funções de saída. A gente tem a write e a write-ln. São as duas funções padrões para a saída na linguagem Pascal. E nela é opcional você colocar um parâmetro ou não. E o que é o parâmetro? O parâmetro, a gente consegue ver aqui, ó, a função write-ln, por exemplo. A write-ln, você abre parênteses e coloca um parâmetro. Aí você pode dar uma vírgula, pode colocar outro parâmetro, você pode dar outra vírgula e colocar outro parâmetro. E assim infinitamente, fechando com parênteses e ponto e vírgula. O que significa isso? Para a gente poder falar de parâmetros, a gente tem que entender por que esse ln daqui. A função write, quando você coloca o texto aqui como parâmetro, como a gente viu aqui na função write-ln, aqui no Hello World, eu passei esse texto como parâmetro, ou seja, ele vai imprimir write, escrever, e ele vai imprimir justamente o que está sendo passado como parâmetro, ou seja, ele vai imprimir a função olá mundo. Só que a diferença da função write e da função write-ln é que quando você imprime a função write, ele imprime o texto na tela e ele continua para caso você imprima de novo, ele imprima a seguir. Ou seja, se eu colocar várias funções write, ele vai imprimir um texto aqui, outro texto aqui, outro texto aqui, outro texto aqui. Enquanto que se eu colocar write-ln, esse ln vem de line, ou seja, ele vai escrever e descer uma linha, write e line. Ele vai descer, ele vai, no caso, se eu colocar 4 instruções write-ln, ele vai imprimir uma aqui, vai descer linha, vai imprimir outra aqui, vai imprimir outra aqui, vai imprimir outra aqui. E aí a gente pode, né, colocar diversos parâmetros, textos, números, variáveis, posições de vetores, né, atributo de registros. Então a gente vai utilizar de várias formas isso aí. Só que isso a gente vai ver mais na parte prática, ou seja, depois disso aqui a gente vai começar a programar de fato. Então a gente vai ver mais ou menos como é essa parte de parâmetros aqui. Mas, inicialmente, esses parâmetros aqui vão ser justamente o que a gente vai imprimir na tela. E caso a gente não coloque nada, a gente coloque o write-ln, ponto e vírgula, isso aqui ele vai imprimir apenas um desce linha, ou seja, ele vai descer uma linha vazia na saída do código.
E os comentários, né, utilíssimo na programação, os comentários servem para você colocar textos personalizados no seu código. Ou seja, eu posso colocar textos explicando, fazendo alguma observação, ou até isolando um código que eu não quero que compile. Por quê? O comentário ele não é compilado, o comentário ele é ignorado na compilação. E aí, por exemplo, se eu colocar aqui instruções, se eu colocar um // aqui dentro da instrução, essa instrução não vai ser compilada. Se eu colocar aqui, ó, essa instrução, ela não vai ser compilada. Aí se eu quiser compilar várias linhas, porque esse // serve para uma linha só. Se eu colocar assim, ó, uma abre chaves aqui e uma fecha chaves aqui, essas três linhas elas vão ser comentadas, elas vão estar no código e não vão ser compiladas. Isso ajuda a justamente deixar o código mais legível, você fazer alguma observação no código, você fazer alguma colocar um nome, colocar uma alteração no código, ou seja, serve para você colocar textos personalizados no código que não vão influenciar na compilação dele.